O Flamengo tem confrontos diretos. Então, se tem um confronto direto, ele toma ponto de quem está hoje à frente dele. Tem, por exemplo, o Red Bull Bragantino e tem, por exemplo, o Clube Atlético Mineiro, né? Sim. E o Flamengo tem jogos em casa, então... Pau no Palmeiras, 3-0. Volta pro título. Sim. Empata com o Fla-Flu. Ih, agora não dá mais. É esse looping, e o Tite sabe disso, que ele já falou sobre isso. O objetivo principal do Flamengo é garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Esse é o principal objetivo. Ele é provável, mas ele não é garantido, porque a briga tá muito embolada. Salve, salve, nação, vambora mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo aí, time paralisado, né, pela essa data FIFA que o Brasil joga, né, diante da Colômbia e Argentina. Mais importante que a nossa seleção é o Flamengo, né. Então, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre o Flamengo. Tite está organizando o time, né, treinando o time, tentando principalmente organizar o sistema defensivo. O Tite também vai ter a volta de Alan, né, o volante que veio do Galo. Jogou poucos jogos, se machucou e agora deve retornar diante do Bragantino, né? Deve ser melhor, vamos melhor dizendo, né? Deve ser uma opção no banco de reserva para o Tite, né? E ainda o que o Tite deve fazer com Bruno Henrique e Gabigol, né? Bruno Henrique e Gabigol atualmente são reservas, né, desse Flamengo. A dupla histórica ficou no banco, né, diante do Fla-Flu, acabou entrando no segundo tempo, mas não fizeram nada, né? E ainda tem a situação do Gabigol e Everton Ribeiro. Renova ou não renova? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like aí e tamo junto. Agora a gente volta para o Rio de Janeiro, que também tá um calor danado, para falar sobre o Flamengo. Ô Cícero, o que você destaca do Flamengo? Porque, por enquanto, o Flamengo mais tranquilo, mais low profile, mais tímido durante esses últimos dias. É verdade, Mari. Um beijo pra você, um abraço a todos os companheiros no Fã de Esportes. Olha, tranquilo entre aspas, porque o resultado do Fla-Flu não foi bom pro Flamengo. Pro Fluminense já não interessava mais nada, né? O Fluminense só cumpre tabela no Brasileiro, mas pro Flamengo, e que saiu ganhando por 1-0 no primeiro tempo, era muito importante a vitória. Vejam vocês que o Flamengo, no momento, ocupa a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 57 pontos ganhos. Hoje o Flamengo estaria na pré-Libertadores, e não é o que o Tite quer e nem para o que ele foi contratado. Ele foi contratado para levar o Flamengo, nos últimos 12 jogos que ele assumiu, à Libertadores da América, fase de grupos. O Flamengo está a 2 pontos do G4, o quarto colocado é o Red Bull Bragantino com 59 pontos ganhos. Isto vale dizer que o próximo jogo do Flamengo depois da data FIFA é decisivo. Por quê? É o jogo adiado justamente contra o Red Bull Bragantino, jogo da 30ª rodada no Maracanã, quinta-feira, dia 23, né? E o Flamengo está muito preocupado porque 2 dos seus principais jogadores, Arrascaeta e Éric Pulgar, estão na data FIFA servindo as suas seleções. O Arrascaeta ao Uruguai, Varela também, mas esse é reserva, e o Éric Pulgar ao Chile. O Flamengo está montando uma operação para ter os 2 jogadores em boas condições, porque eles chegam menos de 2 dias antes desse Flamengo e Bragantino, já que tem jogo, né, 2 dias antes pelas suas seleções, né? O Chile joga, o Uruguai joga também. O Flamengo vai montar um esquema para trazer esses jogadores em boas condições, já que eles são importantíssimos. Fiz aqui um levantamento para a torcida ter ideia, depois da 34ª rodada, a situação do Flamengo. Porcentagem. Para ser campeão, o Flamengo só tem 6,7% de chance de ser campeão matemática, né? Para terminar no G4 e na fase de grupos da Libertadores, aí já aumenta bem, 52,52%. E para terminar no G6, na fase de grupos, na fase pré-Libertadores, 97,50%. Quer dizer, o resultado do Fla-Flu não foi bom. Tite tem que trabalhar muito o time nessa data FIFA para principalmente vencer esse jogo contra o Bragantino, que é quase que uma decisão. É fundamental para o Flamengo. Mari. Cícero, obrigada, viu, pelas atualizações do lado do Flamengo. E é isso, né, Marra? Porque o Flamengo não tá dentro do... O Tite não assume antes com o planejamento, por exemplo, de ficar fora da Libertadores. Ele assume exatamente entendendo a necessidade de começar a preparar a casa pro ano que vem, né? Eu acho que chegou naquele momento de olhar jogo a jogo, né? Uhum. O Flamengo tá numa situação desconfortável no campeonato, no G6, mas tá praticamente o G6 definido. Uhum. Que esses 6 devem ir para Libertadores, claro. Tem trocas entre eles, até porque, por exemplo, o Flamengo tem confrontos diretos. Então, se tem um confronto direto, ele toma ponto de quem está hoje à frente dele. Tem, por exemplo, o Red Bull Bragantino e tem, por exemplo, o Clube Atlético Mineiro, né? Sim. E o Flamengo tem jogos em casa, então eu não olharia com tanto pessimismo. O Flamengo tem muito de onde tirar.
Só que é claro que também não dá para olhar com olhos de, não, tá tudo bem, vamos ver o que dá. Não, mas essa não é a cara da comissão técnica do Flamengo. É a cara muito trabalhadora, muito séria. E eu acho que o Flamengo não tem... Achismo, agora é o achismo, chegou a hora do achismo. Acho que o Flamengo não termina fora do G4. É porque a comissão também sabe que a régua está muito mais em cima do que, enfim... que a própria comissão coloca e a torcida também. Agora, aproveitando o gancho de low profile, né, o Zupac, porque é interessante o Bruno Henrique, como ele tinha sido o grande expoente nesse retorno, agora que o Tite chega, não é que ele deixa de ser, mas ele consegue administrar outras peças também. E aí isso pode respingar até no Gabigol, como ele tem chamado mais atenção na rede social do que necessariamente no campo, né? Eu estava dando uma olhadinha em alguns levantamentos do pessoal que tem publicado bastante coisa no Twitter. Acho que são 10 jogos que o Gabriel não finaliza corretamente, uma finalização no gol do Gabriel. Uma participação bem mais baixa do que a gente está acostumado. E aí veio a expulsão no Fla-Flu do último final de semana, com o crescimento do Pedro, que tem, apesar de o Pedro não viver aos nossos olhos a sua melhor temporada, a gente está falando de um cara que está entregando aí 30 gols na temporada. Essa temporada ruim do Pedro. E acho que parte do trabalho do Tite é fazer com que a gente consiga voltar. O sucesso do trabalho do Tite passa também por a gente conseguir voltar a olhar para o elenco do Flamengo e entender o tamanho desse elenco. Porque o ano do Flamengo foi tão ruim, a ponto de algumas pessoas olharem para esse elenco e falar, não, se o Flamengo não contratar, não vai ter como voltar a competir. Não, pera lá, o Flamengo tem um elenco chamado de o melhor elenco do continente. Então, assim, essas peças, elas têm que ser bem trabalhadas. A gente não pode olhar para um Everton Cebolinha e tratar como se fosse um jogador comum, olhar para um Eric Pulgar e achar que é um jogador que não serve. Gerson e tantos outros jogadores, né? Então, e o Tite vem fazendo isso à sua maneira, né? Então a gente já viu o Flamengo jogar bem com o Ayrton Lucas, com o Felipe Luiz, jogar bem com o Mateuzinho, jogar bem o Rodrigo Caio reaparecer como volante, o Luiz Araújo crescer, o Everton Ribeiro voltar a ser meia, o Arrascaeta aparecer, o Cebolinha aparecer, usar melhor esse elenco, né? E isso talvez tire um pouco do protagonismo de uma outra peça. Tá. De fato, o Bruno Henrique, ele era esse grande expoente. Quando a gente pensava no Flamengo pré-Tite, e se a gente tivesse que dizer esse cara é intocável, esse cara seria o Bruno Henrique. A gente estava falando de contrato de 3, 4 anos, né? Exatamente pelo cara assina, porque olha o que ele apresentou, né? E é tudo muito sensível nesse olhar sobre o Flamengo, né? Então o Tite chega, o Flamengo vence os 2 primeiros jogos, Cruzeiro e Vasco, e aí agora ninguém segura, vai embalar, vambora. Aí o Flamengo perde 2 jogos, perde pro Santos, tropeça mais uma partida. Grêmio, aí fala, não, agora, tá vendo? É 2024, tem que reformular o elenco. Pau no Palmeiras, 3-0, volta pro título. Sim. Empata com o Fla-Flu, agora não dá mais. É esse looping, e o Tite sabe disso, que ele já falou sobre isso. Mas esse looping de fora para dentro, ele permeia muito o olhar sobre o Flamengo. O objetivo principal do Flamengo é garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Esse é o principal objetivo. Ele é provável, mas ele não é garantido, porque a briga está muito embolada. Do outro lado do estúdio... Não tem nada mais nocivo, Venê e Pedrosa, do que troca de treinador. E foi exatamente isso que aconteceu com o Flamengo nessa temporada, assim. A gente já encontra as melhoras do Tite, né, Venê? Mas ele vem para um trabalho a longo prazo, como é o que tem sido visto no futebol. A gente olha as mudanças de treinador e os times que figuram as pontas do campeonato, principalmente brasileiro, nos últimos anos. Não por coincidência, sempre os times que estão no topo são os treinadores que estão há mais tempo, Venê. E a gente já vê uma melhora do Tite. Imagina a longo prazo. Vamos lá. Palmeiras, 3 anos com o mesmo treinador. Fernando Diniz no Fluminense há mais de um ano. Isso são 2 bons exemplos para a gente demonstrar. A gente pegou o Renato Gaúcho 6 anos no Grêmio, agora ele voltou. Mas ele ficou 6 anos, foi campeão da Libertadores, Isso faz muita diferença. E não tem jeito. O Tite, ele chega ao Flamengo com um objetivo em 2023. Colocar o time no G4. Esse é o primeiro objetivo. O Tite aceitou antes esse projeto do Flamengo, justamente já pensando em 2024. E, de fato, acho que ele deveria ter feito isso mesmo. E, assim, o Tite ele chega para mudar um ambiente, e ele conseguiu fazer isso, fazer alguns ajustes, e aí, em 2024, ele participa da reformulação do elenco, participa de contratação, de saída de jogador, e eu acho que, assim, o torcedor do Flamengo ele tem que ficar otimista em relação ao trabalho do Tite para 2024. Porque tem tudo para dar certo. A gente já pôde ver uma melhora em um curto espaço de tempo do trabalho do Tite no Flamengo. A gente já vê uma jogada ensaiada, uma transição mais rápida, um setor ofensivo mais organizado, mais intenso. Então, acho que para 2024, o torcedor tem que ficar otimista. E ele chegou para isso, já pensando num trabalho a longo prazo. E eu acho que o Tite, repito, tem tudo para dar certo no Flamengo. Vai dar certo? Depende de N fatores, Fernandinha, não tem jeito. Depende de muita coisa. Não adianta. O Tite é um bom
profissional, um baita treinador, o elenco do Flamengo é muito bom, tem tudo para dar certo esse casamento. Agora, se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Pedrosa, existiam vários problemas na chegada, quando o Tite chegou, para ele resolver, mas o principal, e a gente comentou isso nesse programa, era a questão do clima, a questão emocional dos jogadores. Pô, a gente vê uma temporada marcada com episódios de soco dentro e fora do clube, e isso não é algo normal. Entre comissão e jogador, entre jogador e jogador, e entre comissão e... entre diretoria e torcedor. Quer dizer, 3 episódios fortes. E ele traz para mexer principalmente nisso a curto prazo e a longo prazo, o que o Vene falou, né? O ano do Flamengo foi uma bagunça, Fernanda. Uma bagunça em todos os aspectos. Metodologia física, a gente vê 4 preparadores físicos fazendo um trabalho com esses atletas. A troca de treinadores intensas. Os próprios jogadores não conseguiram se entender, e esses episódios que vocês citaram, eles mostram isso também. Então eu acho que a diretoria do Flamengo, quando ela contrata o Tite, ela acerta em 2 pontos. Ela acerta por contratar o Tite e por contratar o Tite para já começar o trabalho dele nessa temporada. Porque o tempo que ele perderia a partir de 2024 para conhecer esses jogadores, para saber quem ele quer ficar ou não, para poder fazer uma avaliação do clube, se adaptar ao próprio clube e colocar a metodologia de trabalho dele, ele está fazendo agora. E tudo isso, obviamente, numa racionalidade de que o Flamengo tem que fazer em 2023 é se classificar para a Libertadores diretamente. Ponto. Tudo bem que todo mundo sonha com título, é legal e tal, isso aí fica com o torcedor. O racional é, o Tite veio para cá para poder arrumar a casa, classificar o Flamengo para a Libertadores 2024 e a partir de 2024, aí sim, aí você pode verdadeiramente cobrar o Tite, porque ele vai participar de pré-temporada, de montagem de elenco, de saída, de entrada. Então, para mim, o trabalho que o Tite faz com o Flamengo nessa temporada de 2023 é um trabalho de conhecimento geral. Então você tem que dar tempo, porque é o tempo que muitas vezes faz esse trabalho se consolidar. Vene, ontem você subiu o seu drone com a negociação travada pela renovação do Gabigol. Como é que tá essa situação com o restante do elenco? Vamos lá, Gabigol travado por conta da repercussão negativa, porque a gente sabe muito bem que o Gabigol tem contrato até dezembro de 2024 e a gente já falou isso aqui há muito tempo. Não vale a pena você renovar o contrato dele agora, tendo em vista que ele está vivendo um péssimo momento. Everton Ribeiro, o jogador pediu 2 anos de contrato, o Flamengo aceita dar pelo menos 1 ano. E as negociações estão em andamento. Rodrigo Caio e Felipe Luiz, o Flamengo já decidiu que não vai renovar com esses 2 jogadores. E o Bruno Henrique, embora o Flamengo não tenha divulgado nas redes sociais, mas o Bruno Henrique já assinou o contrato dele. Eu falei recentemente com o Denis Ricardo, que é o empresário do jogador, ele falou, olha, a gente já assinou todos os documentos junto ao departamento jurídico do clube, eu não sei por que o Flamengo não divulgou, isso não cabe a mim, mas já tem o contrato assinado. Faltou aquela fotinha assim, ó, Pedrosa. Já viu? Isso. Com a caneta na mão? Na aí mesa. ele sai assim na mesa, ó. Empresário do lado. Com a caneta na mão. Assim, eu não tenho dúvida que se o anúncio fosse hoje, por exemplo, teria muita gente reclamando. Sim. Na ocasião que aconteceu a renovação de contrato, todo mundo estava elogiando que o Bruno Henrique... né? Exatamente. É o então, futebol. assim, eu acho que a diretoria do Flamengo não tem que se importar com repercussão. Eu acho que tem que divulgar. Estamos falando, Fernanda, de um ídolo. É muito respeito ao jogador também. É um ídolo da história recente do Flamengo de 2019 para cá. Eu classifico o Bruno Henrique como o jogador mais importante, não o maior. O maior para mim é o Gabigol pelo que ele fez dentro de campo, gols importantes, decisivos, sobretudo em final de Libertadores. Mas o jogador mais importante, na minha opinião, é o Bruno Henrique de 2019 para cá. Então essa é a situação dos jogadores. Ainda tem a situação do Davi Luiz, que teve a renovação automática até dezembro de 2024. O Flamengo tem o desejo de romper esse contrato. Mas aí depende de negociar com o jogador. O jogador vai querer? Aí que tá. Vai conversar com o jogador para ver até que ponto vai. Mas esse é o cenário das renovações do Flamengo. Pedrosa, olha isso aqui que o nosso amigo Vene Casagrande... É você que pesquisa isso, Vene? A gente faz os levantamentos. O Vene colocou nas redes sociais dele, Gabigol não chuta gol pelo Flamengo há 10 jogos. A última vez que o camisa 10 conseguiu chutar gol foi no dia 13 de setembro, na derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. Não chuta gol. E tem um outro traço aqui, ô Pedrosa, presta atenção aqui, ó, que fase. Não, tem outro aí. Você sabia? Com 85 no total, Gabigol lidera a lista de jogadores com mais cartões vermelhos e na Série A do Brasileiro desde 2019 foram 76 amarelos e 9 vermelhos. Esse aqui é mais delicado a gente comentar, pra gente pensar o tempo Só que ele tá ativo. Dessa daí, eu peguei no SofaScore, tá? Legal. Que é um aplicativo bacana. Essa aqui é mais delicada a gente comentar, mas a gente vai comentar também, porque a gente tem sempre que lembrar que ele também tá há muito tempo performando de forma como titular
no Brasil, né? Jogadores vão e vêm, vão para a Série B, outros jogadores ficam no banco, e o Gabigol é um cara absolutamente titular nessa temporada que a gente viu ele sentar no banco. É mais complicado comentar, mas vamos comentar também por ele ser um atacante ter esse número. Mas principalmente o chute a gol, Pedrosa, isso me chamou mais atenção. Não sei o que te chamou mais atenção. Gente, a temporada 2023 do Gabigol é disparadamente a pior dele com a camisa do Flamengo. E eu não digo isso pelos números. Por exemplo, a gente olha os números do Pedro e ele tem bons números nessa temporada. Se eu não me engano, é a temporada mais artilheira da carreira dele. É isso. Só que se você for pegar 4 meses da temporada, o Pedro foi muito mal. Então você precisa assistir o jogo. E o que mais me incomoda no Gabigol é que, assistindo o jogo, aquele Gabigol que eu conheci no Santos, que depois veio para o Flamengo, de movimentação pela ponta direita, de participação com os companheiros, de fazer o facão e criar as oportunidades, porque tinha muito essa discussão, o Gabigol perde muito gol. Beleza, mas o Gabigol cria muita chance também, porque isso é o mérito dele. Sim. Esse Gabigol eu não consigo mais assistir em campo. E é o número que reflete justamente isso. O Gabigol está longe do gol. Quando ele está longe do gol, ele não consegue jogar porque ele não tem mais a mesma velocidade de antes. Ele tem muita dificuldade para poder até armar e ser mais funcional com os seus companheiros. Então, eu vejo quando o Gabigol entra uma dificuldade dos próprios companheiros de acharem ele em campo, porque ele não está vivendo uma grande fase. Não só individualmente, já falei isso aqui, não é só culpa do Gabigol, o coletivo do Flamengo decepcionou em 2023, mas individualmente, repito, é a pior temporada do Gabigol e é a pior por muito. E aí a gente vai no ponto da renovação. Vale a pena renovar com o Gabigol por 5 anos? É lógico que não vale. Eu tenho certeza que não vale pelo que apresenta em campo. Não pela história dele, que para mim é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Mas pelo que ele apresenta em campo, você pagar 2 milhões de reais, estou arredondando o número aqui, para um cara durante 5 anos, que já nessa temporada mostra sinais de descer no quesito das atuações dele, gente, com 2 milhões de reais você vai ao mercado, você contrata um atacante de nível europeu. A verdade é essa. Então, eu entendo a torcida do Flamengo e esse clamor, e eu até acho que o Gabigol pode dar a volta por cima, porque ele é um grande jogador, só que, falando de futebol, hoje não vale a pena renovar com o Gabigol. E se você for buscar um atacante para ser ou reserva ou disputar a posição com o Pedro, você encontra um atacante atualmente, ganhando 2 milhões de reais, com certeza ele performa melhor do que o Gabigol. Se o contrato dele fosse até dezembro desse ano, eu poderia até tentar entender a renovação por mais 5 anos. Estamos falando de um jogador que tem contrato até dezembro do ano que vem. Qual é a justificativa para renovar agora? Me dê um motivo. Motivo. Não tem. Vamos lá. Talvez a única seria o que ele já fez, que não é o que se olha numa renovação. É isso. Você acha que o Flamengo deve renovar com o Gabigol mesmo em baixa? Sim, ele é decisivo, a primeira opção. Não, já encerrou o seu ciclo, a segunda opção, que é a que está vencendo por hora aí. Renova por valor menor, a terceira opção. Espera o início do ano, a quarta opção, @SBT Rio. Renova por valor menor, isso é possível, Vene? Você acha? Não, é possível. Você pode renovar por um valor. Por exemplo... Você acha que ele aceita? Não. Tá. Eu não acho que ele aceitaria, não. Acho que não. Então, é isso aí, nação. Finalmente, Tite completa seu primeiro mês aí no Flamengo e ele tem um primeiro mês bem melhor do que na era Sampaoli, né? Tite, nesse primeiro mês, né, teve um aproveitamento mais de 60% e nesse período, né, disputou 7 jogos com o Flamengo, venceu 4, empatou 1 e perdeu 2, né? 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, né? E no mesmo período, o Sampaoli, nos primeiros 30 dias, né, teve 51% de aproveitamento, né? Vencendo 4, perdendo 3 e empatando 2. Né? E, obviamente, né? Nesse primeiro mês a torcida ficou irritada. Nesse primeiro mês, né? Com o Sampaoli, a torcida até viu uma ligeira melhora do futebol do Flamengo, mas depois só foi ladeira abaixo, né? E vamos aqui ver as últimas notícias do Flamengo nessa data FIFA, né? Renovações, novo patrocínio que pode acontecer no Flamengo e Nicolas de la Cruz também no Flamengo, né? Aqui vai ter um ranking aqui de notícia bem rapidinho, né? Primeira notícia aí do Flamengo, né? O Flamengo trava renovação de contrato de 3 jogadores, né? Então o Flamengo deixou para decidir depois que o campeonato acabar, né? A Gabigol, a renovação foi congelada momentaneamente, né? Foi adiada para o final do Brasileirão, como do Everton Ribeiro. E a situação do Felipe Luiz ainda é dúvida, se ele fica ou não fica. Até o momento a diretoria não procurou o jogador, né?
Nicolas de la Cruz no Flamengo, né? O nome que volta a ser especulado, né? Foi especulado no meio do ano, o Flamengo tentou contratar, não conseguiu. E agora no final do ano o Flamengo volta sim aos olhos a esse craque uruguaio. E o Flamengo sim deve investir pesado para poder trazer o jogador, né? Lembrando que o Flamengo já tem acordo com o jogador, agora só falta se acertar com o River Plate, né? O River Plate já definiu a forma de pagamento que deseja receber o dinheiro. River Plate tem 30% do valor do passe do jogador, né? E o River Plate quer o valor integral, né? 16 milhões de dólares é o valor que o River Plate pede para poder liberar o De La Cruz, que tem contrato até o final de 2025, né? Gustavo Scarpa, né? Não se deu muito bem na Europa por causa de lesões, qualidade técnica ele tem. E, sendo assim, Gustavo Scarpa, né? É um nome especulado aí no futebol brasileiro por vários times e no Flamengo não seria diferente, né? Então o Flamengo sim deve preparar uma proposta para Gustavo Scarpa, né? Ex-Palmeiras está no Nottingham Forest, da Inglaterra. Obviamente não consigo se destacar muito porque ele sofreu muito lesão e obviamente o nome dele deve ser especulado novamente aqui no Flamengo, né? Lembrando que se o Everton Ribeiro acabar não renovando o Flamengo, ele deve ser um dos principais nomes aí para a janela de transferência de 2024, né? E durante anos, né, a Caixa Econômica patrocinou o Flamengo e a Caixa Econômica pretende voltar a patrocinar um clube de futebol, né? E o clube de futebol querido pela Caixa Econômica volta a ser o Flamengo, principalmente porque tem a maior audiência, né? E consegue expandir a marca da Caixa para milhões de pessoas, né? Então, não tem como comparar. Quando o assunto é Flamengo e visibilidade, eu acho que não se compara com nenhum clube aqui da América do Sul, né? E após o Scarpa ser especulado aqui no futebol brasileiro, né? O time dele, que é o Nottingham, já definiu já sim um valor que pretende vender e negociar, vamos dizer assim, né, o jogador, né? Então o valor que o clube inglês deseja, né, receber para negociar o atleta gira em torno de 4 milhões de euros, né? Cerca de 21 milhões na cotação atual, né? Então, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Grêmios também estão monitorando a situação de Gustavo Scarpa no mercado, que obviamente saiu muito bem aqui do Palmeiras, né? Eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E, obviamente, que ele vai ser especulado em vários clubes aqui no futebol brasileiro, né? Só que nem todos os clubes têm poder financeiro para poder contratar ele. Mas é isso aí. Tamo junto, vai deixando seu like. E essa data FIFA eu acho que vai ser muito boa para o Flamengo, né? Tite conseguindo, tentando esses 9, 10 dias de treinamento, implementando seu estilo de jogo, acho que tem tudo para dar certo, né? O Flamengo tem 3 jogadores servido à seleção, né? Obviamente nenhum na seleção brasileira, mas tem o Arrascaeta uruguaia, Varela Uruguai e o Pulgar no Chile. Tamo junto e deixe seu like aí.